Pode ir. É o seguinte, no Largo São Benedito, onde hoje é a creche Bento Quirino, havia um cemitério dos escravos, dos cativos de Campinas. E essa praça tem uma história muito importante, porque ao lado desse cemitério dos escravos, foi erguida uma capela funerária, uma capela funerária levantada pelo cônego Melchior Dias Fernandes, isso em 1837. Então havia o cemitério e ao lado havia a capela, né, a capela funerária, levantada pelo cônego Melchior, né, em 1837. Bom, no interior dessa capela eram enterradas pessoas de posse, não é? Porque era proibido enterrar as pessoas no interior da igreja matriz. Era proibido. E os escravos tinham o seu cemitério. Né? O seu cemitério. As sepulturas eram vendidas e a importância delas era aplicada em esmolas para as missas, para a alma dos cativos, né? Dos escravos. E esse cemitério foi fechado em 1855. Mas a capela sobreviveu. E acabou por se integrar à Irmandade de São Benedito. Então, nessa época, vai ser criada também a Irmandade de São Benedito. O cemitério fechou em 1855. Bom, no local onde foi enterrado o padre Melchior, vai ser levantada a igreja de São Benedito. Então não tem mais aquela capela funerária e no local onde foi enterrado o padre, o cônego, né? O cônego, vai ser erguida a igreja de São Benedito. São Benedito. Agora, quem concorreu bastante para a fundação dessa igreja, na construção das obras, de modo geral, foi o ex-escravo Mestre Tito. Mestre Tito. Ele fez uma campanha para construir o templo. O Mestre Tito, interessante, ele foi curandeiro, conhecia raízes e plantas medicinais e era aplicador de sanguessugas. Né? E ele era proprietário do Capitão-Mor, Floriano de Camargo Andrade. E o Capitão-Mor gostava tanto dele que deu ao Mestre Tito o seu sobrenome. Então, Tito de Camargo Andrade. Bom, o Mestre Tito faleceu em 1882, aos 82 anos. Ele não viu, vamos assim dizer, o término da nova igreja de São Benedito. Ele não chegou a ver o término da igreja de São Benedito, porque ele faleceu antes. Agora, é preciso mencionar aqui a influência de uma dama da sociedade, uma pessoa importante, que era a dona Ana de Campos Gonzaga. Ela que obteve os recursos para a conclusão do templo. Graças a ela. Então o que ela fez? Ela arrecadou dinheiro, fez quermesses, campanhas, festas, para arrecadar dinheiro para a conclusão da igreja de São Benedito. E a fachada da igreja, uma coisa interessante, ela foi concluída em 11 de outubro de 1885. Era um projeto de Ramos de Azevedo, famoso arquiteto Ramos de Azevedo, que tem inúmeras obras aqui em Campinas. E a fachada da igreja de São Benedito é no estilo neorromântico. Você pode perceber hoje lá, vai perceber que a fachada da igreja de São Benedito é no estilo neorromântico. E graças a ela, da dona Ana, é que o templo pôde ser terminado. O templo foi inaugurado, né, em 1885, e ele foi sagrado pelo bispo Dom Joaquim José Vieira, o famoso José Vieira, né? José Vieira, com missa solene. A missa solene foi composta pelo maestro Prisciliano Silva.
Então houve uma festa de inauguração da igreja de São Benedito. Essa igreja está muito ligada aos homens de cor, né, aos membros da raça negra, os afrodescendentes. Até hoje frequentam muito a igreja de São Benedito. E na década de 70 foi levantado um monumento à Mãe Preta, que está ali no largo, o monumento à Mãe Preta. É um monumento muito importante, muito reverenciado, né? Não só pelos homens de cor, os afrodescendentes, mas também pessoas ligadas à sociedade, o povo de um modo geral. Então você veja que essa igreja de São Benedito, ela tem uma importância fundamental na história religiosa de Campinas, na história religiosa de Campinas. Ela sofreu algumas reformas, né? E ela está lá, intacta, né? E causando admiração de todos que a frequentam, né? De modo geral. Alguma pergunta? Você